Alô, galera vermelha, aquele abraço. Hoje tem o Inter 7 da noite contra o Bragantino. Lá em Bragança Paulista, o Inter tem que vencer a partida. Vem de 5 empates seguidos no Campeonato Brasileiro. A partir de agora, tudo sobre Inter e Bragantino. O time que o Mano Menezes vai colocar em campo contra o Braga. Onde o Inter pode terminar a rodada vencendo, empatando, perdendo o jogo, enfim, tudo sobre Inter e Bragantino. Antes, uma questão, o Juventude terminou há pouco em Caxias do Sul, bateu o Fluminense por 1-0, Lucas Claro marcou o gol do Juventude, primeira vitória do Juventude em casa no Brasileiro. Para ter uma ideia, Juventude nesse momento sai da zona de rebaixamento, é 16º colocado, tem 10 pontos na tabela, mas só vai terminar a rodada se nesta segunda-feira no Rio o Goiás perder o jogo para o Botafogo. Porque se o Goiás pelo menos empatar com o Botafogo, vai a 10 pontos, 2 vitórias, mas vai ultrapassar o Juventude pelo saldo de gols. Então o Juventude só fecha a rodada fora do Z4 se o Goiás perder o jogo para o Botafogo no Rio. E uma última questão do Juventude, antes de falar do Inter aqui, é o seguinte: gramado impraticável do Alfredo Jaconi, muita chuva, toró em Caxias do Sul, assim como aconteceu no ano passado, quando o Juventude venceu o Flamengo por 1-0 com gramado totalmente alagado. Hoje também, gramado alagado para Juventude e Fluminense. Juventude tem que dar uma pensada aí na questão aí da drenagem lá no Jaconi, mas de nada tira, esse fato não tira a grande vitória do Juventude, 1-0 para cima do Fluminense. Antes disso, pessoal, aqui embaixo, no primeiro comentário fixado, você encontra o link da KTO. Acesse o site, é kto.com, te inscreve lá, faz o teu primeiro depósito na KTO e usa o código Paulinho para receber 20% de bônus no teu primeiro valor depositado na KTO. Vamos para as odds de Bragantino e Inter. Vitória do Braga na KTO pagando 2,45. O empate paga 3,14 e a vitória do Inter 3,10 são as odds para Bragantino e Inter, 7 da noite, nesse domingo, transmissão da Rádio Bandeirantes. Vamos lá! Bragantino e Inter, portanto, o Internacional, atenção pessoal, o Inter ocupa no momento a 13ª posição na tabela, tem 11 pontos. O Corinthians ontem bateu em Goiânia o Atlético Goianiense por 1-0, é líder com 18 pontos. Então o Inter no momento está a 7 do líder Corinthians. Tem no momento o Inter 3 a menos que o Coritiba, que tem 14, 11 contra 14. O Coxa que acabou empatando seu jogo neste sábado, o Coritiba, certo? Então empatou o jogo, está com 14 pontos, é o balizador do G4. O São Paulo, que empatou com o Avaí em Florianópolis, tem 14 também. Então, portanto, o Inter no momento está com 7 a menos que o líder, 3 pontos a menos que o Coritiba, que é o 4º colocado, 3 pontos a menos que o São Paulo, que é o 6º colocado. Mas o Inter também está nesse momento com apenas 2 pontinhos, atenção, 2 pontos a mais que o Goiás, que neste momento abre a zona de rebaixamento. Vamos para o time do Inter. Lembrando que Pedro Henrique está lá em Bragança, mas está suspenso, não pode jogar contra o Bragantino, viajou com a delegação porque o Inter permanece em São Paulo, porque na quarta joga na Vila Belmiro em Santos contra o Peixe. Então está lá, Pedro Henrique suspenso, não joga, mas está lá. Wesley Moraes e Cadolini não viajaram. Wesley Moraes com processo gripal e o Cadolini com edema muscular. Quem está e vai ficar no banco de reserva, quem está em Bragança e fica no banco é Alemão, que parece ter perdido aí a condição de titular para o David. Time do Inter, Daniel no gol, aí Bustos, Vitão, Mercado e René é o sistema defensivo. No meio-campo, Dourado, Edenilson, Depena e Alan Patrick. Na frente, Wanderson e David. É o time do Inter confirmado pelo Mano para o jogo das 7 da noite desse domingo contra o Bragantino. O Inter na tabela, pessoal. Se o Inter vencer o jogo, fecha a rodada da 7ª até a 9ª posição. Então vai ser 7º, 8º ou 9º se vencer o jogo lá em Bragança. Se empatar, vai terminar a rodada em 11º ou 12º. E se o Inter perder o jogo em Bragança, fecha a rodada na 14ª ou na 15ª colocação na tabela. Eu fiz algumas projeções aqui com o Inter vencendo, o Inter empatando e o Inter perdendo o jogo lá em Bragança. Projeção de o Inter vencendo o jogo, Inter 1-0, tá bom? Venceu o jogo, o Inter vai para a 7ª posição com 14 pontos na tabela. Isso que é importante, pessoal, ó. Atenção para a importância, certo? O Inter vai ficar, obviamente, na 7ª posição, se vencer o jogo, desde que o Botafogo não vença a sua partida. O Botafogo pode passar o Inter,
certo? E o Flamengo também. O Flamengo joga com Fortaleza nesse domingo agora, 4 da tarde, lá no Rio, pode passar o Inter, certo? O Flamengo e o Botafogo pode passar o Inter. Aqui, ó, só pra ter uma ideia. O Flamengo, cadê o Flamengo aqui? O Flamengo tem 12 pontos. Se o Flamengo vencer, vai a 15. Consequentemente, o Inter vai ter 14, o Flamengo ultrapassa o Inter. Então, o Inter vai terminar em 7º, 8º ou 9º colocado se vencer a partida. Eu coloquei na 7ª posição aqui, dando tudo certo na rodada. Com o Botafogo e o Flamengo não vencendo, o Inter se vencer. Então, o Bragantino fecha a rodada na 7ª posição. Até poderia ultrapassar o São Paulo, né, pessoal? Entrar no G6, vai ter que ganhar por 5-0. Não é a tendência que o Inter ganhe por 5-0 em Bragança Paulista. Então aqui, melhor cenário do Inter, venceu a partida, deu tudo certo, é 7º colocado com 14 pontos, mesma pontuação do G6, mesma pontuação do G4 e vai ficar vencendo a 4 do líder Corinthians, ok? Essa é a questão. O Palmeiras e o Galo jogam hoje também, certo? Tem clássico aqui, quem vencer vai 18. Então, na pior das hipóteses, o Inter vencendo vai ficar 4 do líder, certo? Coringão tem 18. Quem vencer aqui de Palmeiras e Galo vai também a 18 pontos. Agora eu simulei o empate. O Inter empatando com o Bragantino. Tabela completa aqui para você entender. O Internacional empatando com o Bragantino termina a rodada ou em 11º ou em 12º. Poderá ser ultrapassado pelo Goiás. O Goiás tem 9 pontos. Se o Goiás vencer o Botafogo no Rio na segunda-feira, vai a 12 pontos e 3 vitórias. Ultrapassa o Inter que tem 12 pontos e 2 vitórias. O Internacional se empatar com o Bragantino. Então, se o Inter empatar com o Bragantino, vai ficar com 7 a menos que o Corinthians, vai ficar, aliás, com 6 a menos que o Corinthians, vai ficar com 2 a menos que o Curitiba, 2 a menos que também a equipe do São Paulo, certo? Isso se Botafogo e Flamengo não vencerem. Se Botafogo e Flamengo vencerem, obviamente o Inter vai ficar com 3 pontos a menos, que aí Botafogo e Flamengo vão a 15 pontos na tabela, que vale também para a vitória do Inter, né? Se o Flamengo e o Botafogo vencerem, vão a 15. Aí, no caso aqui, ó, o São Paulo sai do G6 também, entenderam? Mas de qualquer forma, a importância é essa. É mostrar para você, torcedor do Inter. Então, se o Inter empatar, vai ficar no meio da tabela, mas se o Goiás, por exemplo, derrotar o Botafogo, o Goiás vai a 12 pontos, vai ultrapassar o Inter vai ficar em 12º, e a Juventude vai entrar na zona de rebaixamento. Então, se o Inter empatar e der tudo errado na rodada, o Inter vai ficar com 2 pontos acima, vai estar 2 pontos acima da zona de rebaixamento, 12 contra 10 do Juventude, se o Goiás, por exemplo, vencer a partida. Se o Goiás empatar também, o Juventude entra aqui no Z4, o Inter vai ficar a 2 pontinhos do Z4. Bom, agora eu fiz o pior cenário possível. O Inter perde o jogo para o Bragantino na Bragança Paulista e o Goiás vence o seu jogo lá no Rio contra o Botafogo. Para ter uma ideia, pessoal, o Inter vai ficar na 15ª posição na tabela, com 11 pontos, com 1 ponto a mais que o Juventude, que aí vai entrar no Z4. O Inter não pode perder o jogo em Bragança Paulista. Se perder o jogo, vai ficar com 1 pontinho a mais que o primeiro clube da zona de rebaixamento, que nesse momento é o Goiás. Mas poderá ser o Goiás ou o Juventude nesta segunda-feira à noite. Entenderam? Então, esta questão importante, está aqui a classificação oficial de um momento do Campeonato Brasileiro, com o Juventude vencendo o Fluminense por 1-0 lá em Caxias, é 16º com 10 pontos. O Fluminense estacionou na 11ª posição, tem 11 pontos na tabela. 7 da noite, bola rolando em Bragança para Bragantino e Internacional. Fui, abraço, tchau.